A mecânica quântica prevê que a unidade fundamental de carga é inquebrável. A carga do elétron é quantizada. Mas, sempre tem um mas, existem exceções. Em algumas situações, os elétrons se organizam coletivamente como se estivessem divididos em entidades independentes, cada uma possuindo uma fração da carga. O fato de a carga poder ser fracionada não é novo. Tem sido observado experimentalmente desde o final da década de 1980, com o chamado efeito Hall quântico fracionário. Falamos sobre ele num vídeo recente. Nesta situação, os elétrons estão confinados a um plano bidimensional quantizado em unidades de carga fracionárias em vez de inteiras. Mas como medir isso? Bem, o efeito Hall quântico fornece uma medida indireta de fracionamento de carga através de uma manifestação macroscópica do fenômeno, a tensão. Uma colaboração entre pesquisadores de instituições da Suíça e da China revelou agora esta dinâmica por meio da espectroscopia de elétrons emitidos por um ferromagneto quando iluminado por um laser. Para fracionar cargas, você precisa levar os elétrons para uma situação onde eles param de seguir as regras normais. Em metais convencionais, os elétrons normalmente se movem através do material, geralmente ignorando uns aos outros, exceto por choques ocasionais. Eles possuem uma diversidade de energias. Os níveis de energia em que se encontram são descritos como bandas dispersas, onde a carga crítica dos elétrons depende de seus momentos. Em alguns materiais, certas condições extremas podem levar os elétrons a interagir e a se comportar coletivamente. Bandas planas são regiões na estrutura eletrônica de um material onde todos os elétrons estão no mesmo estado de energia. Aqui os elétrons são pesados demais para escapar uns dos outros e reinam fortes interações entre eles. Algumas bandas planas raras podem levar a fenômenos que incluem formas exóticas de magnetismo ou fases topológicas, como estados Hall quânticos fracionários. Para observar o efeito Hall quântico fracionário, são aplicados campos magnéticos fortes e temperaturas muito baixas, que praticamente eliminam a energia cinética dos elétrons e promovem fortes interações e comportamento coletivo. A equipe de pesquisa poderia conseguir isso de uma maneira diferente, sem a aplicação de um forte campo magnético, criando uma estrutura de rede que reduza as energias cinéticas dos elétrons e permita que eles interajam. Essa rede é a esteira Kagome. O nome é uma referência a uma arte japonesa de modelagem de cestas e é caracterizada por camadas atômicas em um número surpreendentemente grande de compostos químicos. Eles fizeram a descoberta usando um composto que consiste apenas nos elementos ferro e estanho, reunidos de acordo com o padrão Kagome de triângulos com cantos compartilhados. Os pesquisadores estavam simplesmente interessados em verificar se existiam bandas planas, conforme previsto para este material ferromagnético. Usando um tipo de espectroscopia a laser, eles puderam sondar a estrutura eletrônica local do material com uma resolução sem precedentes. Estávamos interessados em ver se, usando o feixe microfocado, poderíamos detectar heterogeneidades na estrutura eletrônica correlacionadas a domínios que haviam sido anteriormente perdidos, diz Sandy Ekahana, primeira autora do estudo. A equipe identificou uma característica conhecida como bolsas de elétrons.
Estas são regiões no espaço de momentos da estrutura da banda eletrônica de um material, onde a energia dos elétrons é mínima, formando efetivamente bolsas onde os elétrons ficam para fora. Aqui os elétrons se comportam como excitações coletivas, ou quase partículas. Ao examiná-los de perto, os pesquisadores detectaram características estranhas na estrutura da banda eletrônica que não foram totalmente explicadas pela teoria. As medições do laser revelaram uma banda dispersiva que não correspondia aos cálculos de um dos métodos mais estabelecidos para estudar interações e comportamentos de elétrons em materiais. Isso não é normal. Geralmente as bandas são contínuas, explica Iona So, autora correspondente do estudo. A observação de uma banda plana interagindo com uma banda dispersa é em si de profundo interesse. Acredita-se que a interação entre bandas planas e dispersas permite o surgimento de novas fases da matéria, como metais marginais, onde os elétrons não viajam muito mais longe do que seus comprimentos de onda quântico, e supercondutores peculiares. Tem havido muita discussão teórica sobre a interação entre bandas planas e dispersas, mas esta é a primeira vez que uma nova banda causada por esta interação foi descoberta espectroscopicamente, diz So. As consequências desta observação são ainda mais profundas. Quando as duas bandas se encontram, elas se hibridizam para formar uma nova banda. Quando a nova banda é criada, a carga é dividida entre a banda dispersa original e a nova banda. Isso significa que cada banda contém apenas uma fração da carga. Desta forma, as medições fornecem observação espectroscópica direta do fracionamento de carga. A observação experimental do fenômeno tem potencial para exploração futura em dispositivos eletrônicos. A descoberta foi publicada na revista Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula que hoje presta homenagens à minha esposa Renata e à minha filha Gabi, as mulheres que me dão energia todos os dias. E aproveita para apresentar o canal Matematizei, de Andresa Capiotto, uma mulher que se soma à divulgação científica para multiplicar conhecimentos sobre matemática, física e cálculo e subtrair o desconhecimento sobre esses assuntos no YouTube. O link está na descrição.